Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica 2, capítulo 9 do nosso material didático, estudamos sobre a grande tribulação. O capítulo 9 diz as sete taças do Apocalipse. Número 1, a praga das feridas, em Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chamaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Bom, essa praga aqui, claramente ela demonstra que está acontecendo dentro da grande tribulação. Então ela é uma dificuldade para os historicistas, né, que acreditam que essas taças já teriam sido lançadas em algum momento sobre a humanidade. O comentário diz: a primeira das sete taças é lançada sobre os homens que aceitam o sinal da besta e a adoravam. Eles foram feridos com uma chaga maligna. Número 2, o mar transformado em sangue. A segunda taça está no versículo 3 do capítulo 16 de Apocalipse, que diz: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Na segunda taça, as águas salgadas se transformam em sangue, tornando impossível a vida marinha, ou seja, haverá uma grande catástrofe também atingindo o mar. Bom, se a primeira ela atinge os homens com uma chaga maligna, a segunda já é um juízo sobre a natureza, da qual o homem depende para viver. Então, nessa segunda, atingindo as águas salgadas, é claro que os peixes, todos aqueles que vivem da pesca, eles serão atingidos. Número 3, rios e fontes transbordando em sangue. Então, assim como ocorreu com o mar, agora ocorre também com os rios. Apocalipse capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 7, diz assim: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. O versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, todos os juízos de Deus são justos. Afinal, os israelitas e todo o mundo, né, recebeu o anticristo no lugar de Jesus Cristo. Essas pragas aqui, elas parecem acontecer já no fim da grande tribulação. Bom, se for realmente no fim da grande tribulação, significa que Israel já se livrou da marca da besta. Se for na primeira parte da grande tribulação, Israel ainda está em aliança com o anticristo e ainda tem a marca da besta. Número 4. Calor escaldante. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores,
e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então o Apocalipse, por mais de uma vez, ele fala do sol atingindo os homens com grande calor. Então, nesse momento aqui, no fim da grande tribulação, ou seja, os homens estarão com um calor ainda mais insuportável. E provavelmente esse calor ele vai resultar o quê? Ele vai resultar num grande problema também para a agricultura, né, para a saúde dos homens em geral, mas para a agricultura. E aqui pode estar acontecendo o que os cientistas falam hoje que deve acontecer em breve, que eles falam de uma tempestade solar que causaria uma grande catástrofe na Terra, um grande calor que queimaria todos os componentes eletrônicos, ou seja, a população da Terra poderia ficar sem energia de 2 a 6 meses, que seria uma catástrofe tremenda para a humanidade, porque hoje quem vive nas cidades, o ser humano simplesmente não consegue viver sem energia e sem os componentes eletrônicos, como dizem os cientistas, porque sem componentes eletrônicos hoje, a grande maioria dos veículos não funcionam. Só vai funcionar Fusquinha, Brasília, mas a maioria dos veículos, inclusive caminhões e ônibus, todos possuem componentes eletrônicos. E se os caminhões não funcionarem, logo vai haver um desabastecimento na cidade. Quem tiver Fusquinha vai funcionar, mas até funcionar uma bomba de combustível num posto, eles terão que trocar os componentes. Ou seja, seria um período realmente de uma catástrofe terrível. Vamos agora para a quinta taça. Número 5 do material didático fala em trevas. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Vamos ler esses versículos antes de nós lermos o comentário. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, os homens, eles perceberão que os juízos que estão acontecendo sobre o mundo são juízos vindos de Deus. Por isso eles estão blasfemando o nome de Deus. Já é a quinta taça, e a quinta taça, vamos dizer, é uma sequência de juízos, né? Foram os 7 selos. Dos 7 selos, eu comentei com vocês que 6 deles parecem se cumprir na grande tribulação. As 7 trombetas com certeza se cumprem na grande tribulação, e as 7 taças também, porque elas são sequenciais às trombetas. O comentário diz: a quinta taça atinge diretamente o trono do anticristo. Não é descrita a forma de juízo que foi lançada sobre o reino do anticristo, mas os homens mordiam a língua de dor. Apesar da Bíblia, no Apocalipse, falar de 2 bestas, ou 2 poderes políticos, mas tudo indica que o anticristo ele deve surgir nos Estados Unidos. E os Estados Unidos seriam o grande representante desta besta que sobe do mar, né? E essa taça é lançada exatamente sobre o trono dessa besta. Então, o juízo está atingindo a natureza, atingindo a terra, atingindo a natureza, atingindo os homens com enfermidades, e também atingido pessoalmente o reino do anticristo, tanto ele quanto o governo que ele dirige aqui na terra. Agora o número 6, a 6ª trombeta. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 até o 16. Versículo 12 diz assim:
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja que quando essa taça é lançada no rio Eufrates, está fazendo uma ligação simbólica entre o exército do anticristo, que será o exército que vai invadir Israel, liderado pelo anticristo, né? Esse exército, ele parte do mundo islâmico, ou seja, o mundo islâmico será o grande aliado do anticristo durante a grande tribulação, o grande apoiador dessa proposta do anticristo de destruir Israel. Então, foi feita essa ligação certamente para simbolizar essa participação do mundo islâmico no exército do anticristo. Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, versículo 14 deixa claro que essas taças realmente representam o momento final da grande tribulação. Por quê? Porque essas taças estão caindo quando vai ser a preparação final para a batalha do Armagedon. E esses demônios, eles saem ao encontro dos reis da terra para convencê-los exatamente a participar dessa batalha. Ou seja, a grande tribulação está sendo um problema para o anticristo, para as suas propostas, para as nações que apoiam o anticristo. Israel, ele rompeu a sua aliança com o anticristo. Então, pela descrição, o anticristo ele está propondo uma guerra para dominar aquela região, exterminar esse povo, que na visão do anticristo será o último empecilho para o anticristo implantar o seu reino em definitivo aqui na terra. E esses demônios, eles então vão ao encontro dos reis para convencê-los, olha, a saída é destruir esse povo. O versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, a preparação final para a batalha do anticristo contra Israel. E aí, esse também é um momento que nós veremos mais à frente, que Jesus vai se manifestar para dar fim ao reino do anticristo. O comentário no material didático diz: preparação para o Armagedon, demônios são enviados por Satanás, pelo anticristo e pelo falso profeta para convencer os reis da terra para invadir Israel e destruí-lo na batalha chamada Armagedon. Observe que a taça foi lançada sobre o rio Eufrates. Essa é uma indicação de que os povos árabes, em especial o Iraque, onde fica o rio Eufrates, serão os maiores aliados do anticristo. Então, o Eufrates ele pega principalmente o Iraque, mas certamente estará envolvendo todo o mundo islâmico. E certamente aqui foi uma indicação do rio Eufrates e do Iraque, porque o Iraque, até alguns séculos aí, até o século passado, o Iraque ele era assim talvez a capital do mundo árabe, junto com aquelas capitais religiosas, né, Medina e Meca. Mas Bagdá era assim um centro cultural, um centro da religião árabe, um centro cultural árabe. Então o Iraque ele era assim um representante do mundo árabe. Então por isso foi feita essa ligação com esse país. A sétima taça, o número 7 do material didático diz: juízo proferido contra a Babilônia. Bom, juízo proferido contra a Babilônia,
a Babilônia, ela é sem sombra de dúvida a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, nós podemos dizer que essa Babilônia, essa religião babilônica, ela nasceu lá nos anos 90, no ano 100 da era cristã. Por quê? Porque naquela perseguição, o imperador romano, ele deu uma oportunidade aos cristãos de escaparem. Bastava eles, no caso, adorar aos deuses romanos, Júpiter, a Mitra, né? E diz a história que muitos cristãos morreram. Mas diz a história também que muitos pastores e bispos, eles acabaram por se render, e eles então foram trabalhar no templo de Júpiter, no templo de Mitra, e eles começam a fazer essa mistura da religião pagã com elementos do cristianismo. Uma das coisas que eles adotaram nesse período foi o uso do incenso, que lá no ano 327, mais ou menos, a Igreja Católica vai, já estando organizada por Constantino, vai tornar padrão. Então essa mistura da religião pagã, porque a religião pagã toda ela nasceu na Babilônia com Nimrod e Semíramis. Isso todos os historiadores da religião concordam. Aquela religião pagã que dominava os cananeus, os gregos, os romanos. Vamos lembrar que Roma nasce ali no 8º século da era cristã. E pela cronologia, a Babilônia ela nasce cerca de 2100, 2200 antes de Cristo. Então Roma nem pensava em existir. Então toda a religião do mundo antigo era uma religião da Babilônia. E no ano 90, essa religião começou a se misturar com elementos do cristianismo. Essa igreja que estava em Roma, ela será sempre problemática, porque toda vez que surge uma perseguição, aqueles pastores que haviam adorado a Júpiter e a Mitra na primeira perseguição, quando chega na segunda perseguição, eles falam, nós já adoramos uma vez, aí vai a segunda, e vão adorando assim até a 9ª perseguição religiosa, né? E Constantino vai dar fim a ela e vai legalizar aquela igreja formada de bispos pagãos. Então a religião da Babilônia, ela é exatamente isso. Sem sombra de dúvida, é a Igreja Católica. O versículo 17 de Apocalipse 16 diz: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Ou seja, é mais um texto em que nós observamos que os homens, eles percebem que esses juízos estão vindo de Deus. Por isso eles blasfemam o nome de Deus. Em vez de abandonar os seus pecados, eles blasfemam o nome de Deus. O comentário diz: na 7ª taça, Deus pune a grande Babilônia. Durante a grande tribulação, a Igreja Católica vai provar a ira de Deus. A Igreja Católica, ela se encaixa bem nesse título que a Bíblia dá para uma instituição, chamando-a de Babilônia apocalíptica. Porque a Babilônia é exatamente isso. Ela foi uma mistura de todas as religiões, ok? E a Igreja Católica fez isso. Aqui no Brasil nós sabemos, eles fizeram com os negros que chegavam aqui no Brasil, misturava os santos católicos, né, com os santos lá da África, né, santos entre aspas, claro, ok? E nós sabemos que na história eles sempre fizeram essa mistura.
E quando a Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica estava sentada sobre a besta, isso nos deixa claro também, como argumentam alguns, que a Babilônia apocalíptica não pode ser Roma. As igrejas reformadas falam isso, que a Babilônia apocalíptica não é a igreja católica, a Babilônia apocalíptica é Roma. Só que não pode ser Roma. Por quê? Porque Roma claramente é a besta. E a Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica ela está assentada sobre a besta, ou seja, ela domina a besta. Então a igreja católica ela acabou dominando o Império Romano. Antes da igreja católica, a religião pagã dominava a Babilônia, dominava Roma, desculpa. Por quê? Porque Roma acreditava naquela crença pagã que Nimrod e Semíramis haviam iniciado, que dizia que os deuses determinavam as vitórias ou as derrotas, ou seja, os deuses predestinavam os romanos à vitória ou à derrota. Então, eles eram dependentes da religião da Babilônia. Então, por isso eles sacrificavam aos deuses para os deuses manterem os romanos como predestinados a vencer as batalhas. Então, sem sombra de dúvida, a Igreja Católica se encaixa bem. Se encaixa também quando a Bíblia diz que os santos e profetas haviam sido mortos por ela. Diz que ela estava embriagada com o sangue dos profetas. A Igreja Católica, ela matou, ela mesmo diz que no 7º século da Igreja da era cristã, ela conseguiu exterminar todas as igrejas anabatistas, que eram chamadas de donatistas, de nova profecia. Haviam diversas igrejas. Olha, a Igreja Católica se orgulha de dizer que conseguiu exterminar todas elas. E as igrejas reformadas não aceitam que seja a Igreja Católica seja a Babilônia apocalíptica, porque aí significaria que as igrejas reformadas, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, é simplesmente um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica. E não tem como reformar a Babilônia apocalíptica, né?